Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Marcado, dando continuidade à nossa série Mulheres que Lideram. Hoje eu estou recebendo a Vanusa Bonato. Olá, Bem-vinda! obrigada. Vanusa, há 19 anos atua no mercado magistral, é diretora da Formulário e Manipulação, especialista em dermocosméticos e mestre em ciências farmacêuticas. Vanusa é uma mulher que lidera e vai compartilhar um pouquinho da história dela com a gente. Isso aí. Né, Vanusa? Nós já batemos um papinho, né, Vanusa, antes. E queria que você falasse um pouquinho quem é a Vanusa Bonato. Então, Vanusa Bonato, vamos lá. Primeiramente, farmacêutica, né, como você já me apresentou. Eu sou farmacêutica, especialista em manipulação, também em fitoterapia e mestre em ciências farmacêuticas com a área de plantas, né? Além disso, né, esposa, mãe, filha. É. E você é mãe, você tem um Eu filho? tenho dois Dois filhos, uma de filhos? 27 anos Nossa, e que um menino de legal. 12. Vanusa, como que você entrou, se apaixonou pela área da farmácia? Então, no início, Raquel, não foi nem assim uma paixão à primeira vista, né? Foi mais uma necessidade. Nós tínhamos uma rede de farmácias e eu entrei mais para compartilhar com meu esposo o trabalho de farmacêutica, que era uma necessidade na época. Só que aí eu entrei e me apaixonei, mais especificamente pela minha área de atuação, que é a área da farmácia magistral. Eu sempre falo que eu tive uma professora que foi a minha inspiração. E hoje eu vejo nos alunos a mesma inspiração que eu tive há Legal. quase 20 anos atrás. E eu olhei para ela e falei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser farmacêutica na área de farmácia magistral. E aí Farmácia magistral é é a farmácia de farmácia de manipulação. manipulação. Uhum. E aí foi assim, amor à primeira vista mesmo. Eu comecei a estudar desde então, já comecei a fazer curso fora, mesmo na graduação, e me apaixonei pela possibilidade da gente pegar um pozinho e transformar num medicamento. Que legal, né? Pela possibilidade de pegar um ativo, um extrato e transformar num cosmético. Aquilo me deixou assim deslumbrada. Eu falei, nossa, eu poder fazer um remédio, poder fazer um shampoo, poder fazer um creme, me encheu assim os olhos. E a partir daí começou a minha história de amor pela farmácia magistral, que é o que eu atuo até hoje. Gente, eu acho que eu ia ficar fazendo o tempo todo umas coisinhas assim. Vamos testar Um isso aqui. gloss, vamos fazer um batonzinho Não agora, né? Um é? creminho para rugas. A gente deve ser assim, prazeroso, né? É uma Você ver. alquimia mesmo, é uma mistura, né? É assim mesmo que Que acontece o legal. processo. E como que você foi parar na área acadêmica? Porque há 12 anos você também Sim, dá aula, né? Ensina a outros essa arte que é a farmácia. eu acho que estava escrito assim no meu caminho, porque a minha primeira graduação não foi farmácia, foi geografia. Olha, Então, assim, eu ia ser já professora de ia dar aula. geografia. Só que aí os caminhos me levaram, né, a lugares diferentes e eu acabei não exercendo a profissão, né, da docência. E aí, quando eu tive a farmácia, eu despertei a vontade de querer ensinar essa arte de manipular. E aí eu falei, mas eu preciso me especializar um pouco mais. Aí fui fazer um mestrado, que é específico para docência. E fiz o mestrado. Eu estava bem quieta em casa, de licença maternidade, descansando, Olha, repousando, e recebi um telefonema, né, me convidando para dar uma aula. Eu falei, olha, infelizmente eu não posso, eu estou de licença, né? E a pessoa falou, não, insistiu. Não, mas você pode vir, faz um horário tranquilo, né? A gente gostaria de compartilhar a sua olha que legal. experiência. E aí foi assim, eu fui meio bem despretensiosa. Comecei a dar uma aula bem assim, né? E fui ficando, e fui Se ficando, e fui apaixonou. ficando. Já são 12 anos. Que legal. Deve ser muito bacana você ver toda uma transformação também, né, do Isso. aluno, né? Isso é incrível. Nossa. Eu falo que eu observo muito isso, porque eles entram no primeiro, aí lá no terceiro período eles estão comigo. E aí eu os vejo novamente no final, no nono período. Você É a pega última disciplina. E eu falo sempre isso, como vocês se transformam, né? Começa de um jeito e aí no final é muito gratificante, porque eles entram no laboratório de prática, que é a minha aula, e eu já falo assim, olha, agora vocês vão preparar um creme anti-rugas, com isso, com isso, com isso. E eles vão para a bancada e preparam, né? Então, assim, legal. eu fico muito satisfeita de poder contribuir
com esse, né? Um pouquinho que for, eu falo que eu me sinto feliz, que eu vejo eles ali todos, né, produzindo e acho muito bacana. Quando entra, não sabe nem pegar, né, no instrumento. E no final eles já estão se achando ali, produzindo, né? É muito gratificante. Você falou que você é dessa área de plantas. Também. E como que é isso dentro da farmácia? Então, na farmácia, pouca gente conhece, o farmacêutico ele é capacitado a prescrever fitoterapia. Olha. Que é a parte de medicamentos à base de plantas. Para isso ele precisa ter uma especialização, entender, né, todos os efeitos colaterais, as interações medicamentosas e os benefícios que as plantas nos oferecem. E muitas vezes nós não conhecemos, né, e nem sabemos. E aí, eu sempre gostei muito do tratamento mais alternativo, mais natural, né? E foi por isso que eu fui para essa área. E aí me apaixonei pelas plantas, porque você começa a entender todo o metabolismo, o que uma planta possui, por que ela tem uma substância que vai dar um efeito, né? E aí foi uma outra paixão também, que eu compartilho com os alunos essa paixão. E a gente vê que isso está assim, muito em alta. Muito. Né? Antigamente, nossos, né, avós sempre usaram, né? Verdade. Ficamos um tempo ali, aquela coisa do remédio, e hoje a gente vê uma mudança na mentalidade. Você falou né? exatamente o que aconteceu. Nós tínhamos um costume de utilizar as antigas boticas, né? Que eram as farmácias. Então ele ia lá, pegava a plantinha e fazia o próprio preparado e virava um medicamento. Depois, com a Segunda Guerra, houve realmente um declínio dos medicamentos naturais devido à dificuldade, né? Devido à necessidade de se produzir muita medicação por causa da Segunda Guerra. E aí a indústria, né, química avançou muito e os fitoterápicos, as plantas naturais, elas ficaram meio que esquecidas. Você falou muito bem. Foi devido a esse processo, houve um declínio. E agora isso volta, né? Então o governo até estimula algumas práticas integradoras, hoje já estão no SUS. Que legal. Já é contemplado o SUS com esse tipo de tratamento. Alguns profissionais hoje já estão se especializando. E aí volta esse querer mais natural. Né? Então o próprio o consumidor, a própria pessoa, ela quer um tratamento mais natural. As pessoas têm buscado, elas né? têm buscado. Então, geralmente isso volta toda essa área da fitoterapia, da aromaterapia, dos óleos essenciais, da acupuntura, que é todo um tratamento que procura o equilíbrio do todo. Né? Porque é isso que a gente hoje em dia... E dá resultado, né, Vanusa? Exatamente. A gente vê que realmente traz o resultado com efeitos muito... né? Porque o remédio, ele trata... Muitas vezes pode tratar num lado, mas pode estar prejudicando ou não uma outra parte. Então, o fitoterápico, ele sabe que ele é uma coisa natural, ainda né? pouco conhecido, né? Porque ainda tem aquela, vamos dizer assim, né? Isso é natural, não vai ter efeito. Mas não, né? Não é bem assim. Existe uma lista de medicamentos que são considerados fitoterápicos. A Anvisa, ela você tem que passar todo um processo pela Anvisa para ter o reconhecimento e depois ser um produto fitoterápico. Então, para ele estar lá na bancada da farmácia como fitoterápico, não é porque, né, uma caixinha aqui, não. Ele já passou. Ele passou por um crivo, né, e todos os critérios para poder receber essa taxa, e ele tem uma comprovação científica. Interessante. Né? Então, e a tendência é essa, Vanusa? A tendência é essa. A tendência é a gente inserir esse conhecimento. Então, a gente está vendo isso, esse crescimento de alguns profissionais buscando, né? A gente fala que é uma prática integradora. Ela vai ajudar, vai auxiliar no tratamento. Claro que tem situações que o fitoterápico não vai resolver, né? Ou ele vai, talvez, ajudar. E as práticas integradoras, como eu falei, a homeopatia, a aromaterapia, o tratamento com os óleos essenciais. Nossa, a aromaterapia também a gente tá tem voltando visto, com né? tudo, né? Então, é essa busca, equilibrar a mente, o corpo, né? Eu acho que a gente chegou nesse ponto, né? Que bom, assim, que a gente está se vendo de uma forma global, não é só vou tratar só isso aqui, não. né? Tem isso, mas a mente às vezes não tá legal, o corpo tá sentindo. Isso mesmo, porque é o todo. É o todo. Né? A gente já fez isso há muito tempo atrás e agora meio que fragmentou muito, né? O especialista osso, o especialista isso, o especialista aquilo. Então o ser, ele é um único, ele é todo, ele não é fragmentado. Então às vezes a gente precisa
de um profissional que faça isso que você acabou de falar, que equilibra o todo, né? E você passa isso para os seus alunos? Sim, eu sou aquela que sempre falo isso. Que bom! Apesar de que numa sala de 40, 50, né? Tipo, fica com os olhos assim brilhando, O restante... né? Mas eu falo que se a gente consegue convencer tá ótimo. Já Eu valeu. lembro que quando eu era estudante, eu acho que eu era a única que gostava de homeopatia, fitoterapia. Eu lembro que eu ficava assim. E aí eu olho para os olhos assim dos alunos hoje e eu falo assim, tá bom, se 2 ou 3 Valeu, levando a é isso aí. já tô A feliz. coisa não para, né? Já fico Que feliz. legal. Quais os desafios, Vanusa, da sua área? Então, os desafios são muitos, né? Assim, listá-los, né? Mas eu falo que eu acho que o primeiro é gerenciar o nosso tempo, né? Que hoje em dia é difícil. Saber liderar, né? A equipe que está com a gente, então isso é importante. Muitas vezes é desafiador e ter o controle das emoções também diante dos obstáculos que a gente se depara. Então são muitos desafios, mas a gente vai remando, né? E vai superando os desafios. Mas eu acho que a inteligência emocional, Nossa, eu acho que é o fantástico. principal. E esse também é um termo muito novo, né? Porque Sim. por muitos anos a gente tinha que dar conta de tudo e ficar bem, né? Ficar bem. Então a inteligência emocional ela vem para equilibrar, Exatamente. né? Como é importante. A mulher em papel liderança para você, seria uma mulher que lidera aí há 19 anos. Sim. Você com certeza pegou uma fase de transição, Sim. né? De um mercado bem masculino. Sim. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas mulheres. Como que foi isso para você? Então, eu falo, Raquel, que a mulher, assim, ela sempre ela tem uma dificuldade, assim, quando ela se coloca, né? Eu falo que é um pouco do preconceito ainda. Se é uma mulher bonita e que sabe se colocar, ela sofre um pouco mais ainda. Verdade. Né? Infelizmente. Mas eu acho que melhorou muito, né? Eu tenho várias colegas, hoje em dia o mercado farmacêutico, por exemplo, 99% são mulheres. É mesmo? Que coisa uma boa! área que muito, né? As mulheres têm liderado. Dominam, né? Na estética também, a maioria é mulher. Então a gente vê vários exemplos, como você falou, de mulheres que lideram muito bem. Mas é um processo de transição, sim. Lá atrás, a gente teve várias dificuldades, justamente por ser mulher. E muitas vezes de ouvir, né? Será que vai dar conta disso tudo? Verdade. Será que vai dar conta, né? E a gente vai trabalhando e mostrando que é capaz, que a gente é capaz de administrar esses desafios, ser mãe, ser esposa, né? Ser professora, ser amiga, quando dá um tempinho. E vai superando. Então isso vai ficando leve. Quando você não tem muito essa preocupação de ter que mostrar, né? Você vai fazendo o seu trabalho, com a sua consciência tranquila, que você está fazendo o melhor que você pode. Eu sempre tive muita preocupação de fazer o meu melhor. Eu falo isso com os meus filhos. Você fez o seu melhor? Então, se você fez o seu melhor, tá tudo bem. Porque às vezes o meu melhor é o meu limite. É o que eu posso fazer, eu não consigo fazer mais naquele momento. Às vezes o melhor do dia não é o melhor do outro. Exatamente. Mas né? naquele dia o que você pôde fazer de melhor. E esse equilíbrio, até para lidar com a equipe também, é importante. É verdade. Então, quando a gente é mais nova também, a gente tem uma certa dificuldade também, né, de aceitar que cada um tem um limite. Eu, por exemplo, sou ligada nem sei em que tomada que eu sou, né? A gente às vezes quer que todo mundo esteja na mesma sintonia. Não é assim, né? Então, saber lidar com isso também é bem complicado, mas assim, é um aprendizado, né? E essa ideia de dar o melhor dentro do seu limite, ela traz uma libertação pra gente. Porque às vezes, talvez hoje não foi aquele dia, e tá ótimo, né? Mas amanhã vai ser melhor. Às vezes a gente não conseguiu ser uma mãe 100% hoje, mas tá legal, né? Então, eu acho assim, que isso é muito importante. Porque isso nos dá uma paz. Uma paz, eu já sofri muito por isso. Acho que toda mulher, né, Vanusa? De querer ser, como você falou, né? Eu tô aqui trabalhando, meu filho tá lá. Então a gente se cobra, né? Então eu lembro que um tempo atrás eu estava um pouco angustiada, minha filha falou exatamente isso, né? Eu fui até as lágrimas, porque ela falou assim: mãe, você faz o seu melhor, você é uma excelente mãe, não se cobre tanto, não se culpe tanto. Ai, que legal. Né? Então, assim, quando eu ouvi da minha filha, né, essas palavras, assim, eu me senti confortada. Falei, minha filha, é verdade. Então, assim,
valeu a pena, né? Então isso é muito bom. Porque é uma coisa nossa, né? A mulher, ela quer realmente cuidar de tudo. E às vezes a gente não consegue cuidar da gente. Não dá tempo, né? É. Então a gente precisa se arrumar, tem que malhar, tem que estar impecável, tem que dar conta da casa, a casa tem que estar arrumada, os filhos têm que estar tudo ok. Os meninos tudo arrumadinho, Não é? ajeitadinho. Ai, meu Deus, E não é tem assim, como. né? Não precisa de tanto. Que bom que a gente conseguiu. Sua vida acadêmica, né? Hoje você está no mercado, é professora, 12 anos. Isso te enche, te supre, Vanusa? Muito. Eu tinha um sonho, né, lá atrás, de ter a farmácia e de ser capaz de produzir, eu te falei, né, medicamentos e cosméticos. Hoje a nossa área é mais voltada, né, bem específica para a área da estética. A gente tem um leque grande para a área da estética. Mas não deixando, né, também a outra área descoberta, mas a gente tenta fazer um trabalho inovador, levando todo o conhecimento para os profissionais da área, que é possível preparar medicamento com qualidade, na dosagem personalizada, que muitas vezes não existe no mercado pronto. Verdade. Né, que eu consigo, às vezes, desenvolver para você uma formulação específica. Lembrando um caso que foi muito engraçado, de uma amiga, e o filhinho tinha que tomar uma medicação e era bem ruim de tomar, o gosto, né? E ele não conseguia tomar de jeito nenhum, ele ia fazer uma cirurgia, ele precisava tomar essa medicação. E aí eu falei, vamos tentar fazer algo. Ela falou, você não tem uma outra forma de fazer essa medicação? Eu falei, eu posso fazer uma goma. Olha. E aí a gente, dá certo? Dá certo, eu vou fazer para você e leva para ele ver o que ele acha. E assim, Raquel, foi incrível, né? Porque eu fiz um teste, um protótipozinho, levei, e ele, mãe, mas é muito gostoso isso, né? Então ele comeu como se fosse uma Maria molezinha, né? E ali estava toda a medicação dele. Então, quando a gente leva esse conhecimento para os profissionais, muitas vezes eles não conhecem. Então, a gente hoje procura fazer esse trabalho. A gente tem um farmacêutico que fica nessa parte de acompanhamento, de visitação médica, para levar, né, essas novidades. E ainda a gente pretende expandir. A gente tem projetos para 2024, né? Eu vou perguntar um negócio aqui, né? Que eu vi. Isso é legal que você falou, porque tira aquela coisa do remédio, né? Principalmente para as crianças, porque não é fácil você medicar uma criança. Então, isso que me apaixona pela farmácia magistral, essa possibilidade. Às vezes tem uma pessoa que não consegue engolir uma cápsula, eu vou lá e transformo aquilo num sachê e ela dilui aquilo num copo de água. Né? Que legal. Tem uma pessoa que não consegue, não sei, usar de alguma forma, né, a medicação, e a gente transformar isso, como eu falei, numa goma, num bombom, né, num chá. Então, assim... Fantástico isso, né? Mas isso é novo, né, Vanusa? Isso é novo. Graças a Deus, assim, a farmácia hoje, magistral, ela evoluiu muito. Quando a gente vai para os congressos e para as feiras, né, a gente sempre procura estar atualizado. Então, todo ano a gente vai no congresso para trazer as novidades. A gente vê como que o mercado evoluiu. Então, eu sou da época, Raquel, que para fazer uma cápsula revestida, nós tínhamos que banhá-la em formol, né? Era todo um trabalho. Hoje em dia a cápsula já vem revestida. Então a gente já tem bases maravilhosas prontas. Então isso facilita muito a nossa vida. A gente tem equipamentos que conseguem evasar para a gente de maneira bem criteriosa. Não precisa ficar pesando manualmente 1 a 1. Então a gente tem misturadores que conseguem homogeneizar sem ter que ficar usando a mão. Máquinas de fazer comprimidos. Então hoje a gente, moinhos que transformam um produto em nanopartícula. Olha só, gente. Isso vai permear muito melhor o seu cosmético. Então a gente teve uma evolução muito grande. Tecnologia, né? A tecnologia. Então a gente acompanha isso, é muito feliz com essas mudanças e poder levar com segurança, né, um produto com qualidade mesmo, bem, vamos dizer assim, igual ao produto que a indústria faz. Legal. A nossa diferença é que nós não podemos produzir em larga escala, porque aí nós não deixaríamos de ser farmácia e nos tornaria indústria, né? Nos tornaríamos indústria, não é o caso. Apesar de que eu já tive até uma vontade de ter uma mini indústria. É mesmo, Vanusa? Mas assim, a farmácia ela concorre, vamos dizer assim, bem próximo da indústria, só que
em padrão pequeno. Menor escala, né? Menor escala. A farmácia de manipulação, ela popularizou mais, né? Popularizou. Porque antigamente era uma coisa assim, tinha acesso, mas não era todo mundo. Isso. Então a gente vê que hoje é mais comum. É essa né? a mensagem que a gente quer levar para o profissional. Que coisa boa. Porque o que acontece? Às vezes o profissional, ele vai prescrever uma medicação que às vezes não é acessível para o paciente. Claro, tem o público A, o público B, o público C, e aí vai do prescritor, né? Ele tem toda a liberdade para optar. Mas vamos imaginar assim que esse paciente ele não consiga adquirir o produto industrializado e tem a possibilidade de fazê-lo de uma forma correta e num custo menor. Por que não? Então, é esta possibilidade. Mostrar para o profissional, olha, existe também esta possibilidade. Sim. Eu não quero que ele aceite a minha única verdade, mas considerar, abrir né? Esse leque de opções. Então, se não consigo comprar, mas eu posso ofertar um produto tão bom quanto por um preço pela metade, né? Exato. Então, por que não? Mas também aí passa pela consciência né, de quem está ali, de quem tá. Então, prescrevendo, esse profissional, né, ele precisa conhecer. Então, ele precisa nos conhecer, ele precisa ver que o nosso trabalho é um trabalho sério, ele precisa saber o que a gente faz para levar um produto de qualidade. Exato. Então, a gente tem que trabalhar com um controle de qualidade, as bases têm que ser certificadas. Então, para te falar, Raquel, nós fazemos análise todo mês da água. É mesmo? A água da farmácia, ela precisa ser monitorada mensalmente. Olha. Por quê? Porque ela pode estar com os caracteres fora do padrão para preparar medicamento. E isso impacta no medicamento. Isso impacta no resultado. Então, a gente faz isso, a vigilância nos cobra isso. Então, a vigilância, ela certifica, quando ela dá o certificado, ela esteve lá dentro, ela olhou tudo, e ela vistoriou tudo, e aí ela dá o certificado. Que interessante. Então, a gente precisa também mostrar para o profissional que ele pode confiar no que a gente está falando. E você vê, eu, por exemplo, não sabia, e muita gente não deve saber, né? Ah. É uma coisa que tem muito controle, né, Vanusa? Tem que ter. Então, tem que ter o controle do peso, tem que ter o controle do processo final. Então, a gente tem contrato com empresas de fora, né, do Espírito Santo, que fazem esse controle de qualidade da água, do produto acabado. Tem que ter. Interessante. Você falou de novidade aí. Novidade. Eu vi um negócio de um super produto. O que vocês estão planejando para o ano que vem, Então, nós Vanusa? estamos com vários projetos, né? Mas assim, verão tá aí, então a gente precisa cuidar da pele. Verdade, a mulherada A mulherada quer produto, mas a gente tem muita coisa bacana, tem muito produto inovador, né? A gente tem produto hoje em dia para auxiliar, né, os dermatologistas, os dentistas na área da estética, peelings, né, para ajudar, renovar. Eu falo que não é substituir o procedimento. Sim. A ideia não é essa. A ideia é auxiliar, é ajudar, tornar o procedimento melhor ainda, né? E aí a gente tem uma gama de produtos, né, de produtos que vem chegando aí no mercado com muita novidade. Muita coisa. A gente é bombardeado, Raquel. Assim, nossa, imagino. Com muita coisa que vem chegando. Né? Imagino. O que a mulher que lidera precisa ter, Vanusa? Pulso firme, né? Primeiramente, ela tem que ter pulso. Eu acho que ela tem que saber se posicionar em determinadas situações. Mas, acima de tudo, controle, né? Principalmente das emoções também, eu acho que tem que ter. Muitas vezes a gente tem que se posicionar de um jeito que a gente vê que não é o que a equipe às vezes quer ouvir, né? Mas você também, como uma mulher de liderança, sabe que às vezes a gente precisa, né, usar do pulso. Não é nem como no sentido de arrogância, não, mas assim, de tomada de decisão mesmo. Porque senão a coisa não vai. Né? Então, e acima de tudo, acho que sempre estudar, conhecimento, estar aberto também a ouvir, né? A sempre ouvir e aceitar que às vezes também a gente não sabe tudo, né? Então eu acho que hoje cedo a gente fez uma reunião na farmácia, assim, e foi muito produtivo porque todo mundo falou, todo mundo pontuou e no final acertamos. Então eu acho isso importante. Então quando a gente detecta algo que não está indo muito bem,
Então é importante ouvir. Então, E a saber mulher ouvir. tem essa sensibilidade, né? Exatamente. A Saber gente ouvir. é sensível. Saber ouvir. Né? E que eu acho que quando você tem segurança do que você faz, Raquel, você não precisa querer impor nada, né? Isso flui naturalmente. Verdade. Né? A coisa vai fluindo e as pessoas vão chegando até você porque confiam em você, e sabem que você vai dar um retorno, uma resposta positiva. Eu acho que principalmente saber ouvir, né? Saber se posicionar e se manter atualizada sempre. Como é que você faz essa divisão de papéis? Que você faz a gestão da farmácia. Sim. Hoje você tem quantos colaboradores ali? Então, eu tenho uma equipe maravilhosa e eu sempre falo que sem equipe a gente não consegue fazer nada. Então, eu tenho colaboradores que estão comigo já desde que eu abri praticamente há 12 anos, né? 14 anos quando eu comecei com a farmácia, 15 anos. Então, tem antigos colaboradores e novos que vão chegando e motivar a equipe. Eu acho que isso é o principal. A equipe tem que estar motivada. Tem que estar na mesma visão que a sua. Que eu, porque eu não estou lá, mas eu sei que tem pessoas que estão com o mesmo olhar, com a mesma condição se eu estivesse lá. Então, pessoas também tão competentes que podem me suprir, e eu acho que isso é importante, porque não adianta a gente querer estar em todos os lugares, né? Não então, dá conta, para né? dar conta, para administrar a casa, eu tenho ter pessoas boas na minha casa, eu tenho que ter pessoas boas na minha empresa, para eu poder ter saúde mental, para poder gerenciar tudo. Então, eu falo que se a gente não está bem para poder ajudar todo mundo, né, tá ali meio que equilibrando tudo, não dá certo. Mas a gestão ela é exatamente isso, não é que você vai executar, mas você vai estar ali coordenando a orquestra. É isso aí. Então, né? no início, né, como você falou, no início deve ter sido difícil. No início foi bem desafiador, porque precisava estar lá implantando tudo, né? E depois a coisa foi seguindo de um jeito e agora a gente faz os treinamentos e a equipe compartilha o treinamento com quem vai chegando. Sim. Então, isso então é importante. Você já criou um modelo. Criou um modelo. E então, as coisas vão acontecendo. Isso aí. Legal. O nosso trabalho ele é especificamente em cima do procedimento padrão. Então eu brinco muito lá na farmácia, gente, aqui é uma corrente. Então em qualquer momento o elo ele pode abrir e a gente não pode deixar isso acontecer. Então sempre o elo que está ligado ao outro, um vai ajudando o outro. Então a Vanusa pegou a taça, né? Será que a Vanusa conferiu? Eu não sei. Então por via das dúvidas eu confiro de novo. Isso aí. Então eu sempre falo isso. Então quando todo mundo segue o que está no procedimento, no final não tem erro. Não tem erro. Mas se alguém furou o processo, eu falo, vai dar problema. Nossa, Vanusa, o seu negócio, né? É difícil. Não pode. Então, assim, todo mundo tem que estar entendido que não pode. Se é para fazer, tem que fazer do jeito que tá. Dá trabalho? Dá. Eu sempre conto uma historinha, né, lá na farmácia, quando a gente está falando de controle de qualidade. Não dá para ficar esperando. Eu não vou fazer, mas a Raquel faz. A Raquel pensa, mas a Vanusa não fez, também não faço. Eu vou esperar que o João faz. Não, né? Então, assim, o nosso trabalho é em cima de procedimento, então tem que seguir. Não tem como não seguir. Nossa, e esse controle... Esse controle ele tem que ser importantíssimo. feito. Todas as etapas. Então, eu sempre falo, gente, olha o trabalho do outro. E aí evita, né? É uma medida, eu falo, preventiva. Né? Antigamente, a gente corrigia o erro. Hoje mudou. Hoje o controle de qualidade não corrige, ele previne. Porque quando você corrige, você já fez. Já errou, né? Você já errou, então você já perdeu, já estragou, já perdeu matéria, já perdeu tempo, dinheiro. Então a gente não pode perder dinheiro. Então eu vou prevenir o erro. Né? Então isso é importante também, tem que ter essa visão. Nossa, você é uma líder assim, que cobra muito, Vanusa? Sou. Aquela que o pessoal, ai meu Deus, a Vanusa tá chegando. É essa mesmo. Infelizmente, assim ainda, né? Eu já melhorei bastante. As meninas falam que não, mas eu acredito que sim. Mas eu acho que eu acho que sim, mas não com esse pensamento assim de, né? Mas assim, de querer saber tudo. Ai, meu Deus, a gente quer estar no... Parece que eu falo que eu tenho olho de tandera, ouvido de tuberculoso, é assim, né? Eu tô aqui, tô ouvindo. O que é que tá acontecendo aí? A gente quer estar... Isso é difícil
É um porque trabalho, pra né? sair, eu consigo sair, aí eu saio, eu fico tranquila. Mas se eu tô ali, Você tá. eu tô assim, querendo saber tudo. Mas eu acho que é pela responsabilidade do negócio, né, Vanusa? E isso, se a gente não tivesse cuidado, você não tava 19 anos no Não, isso mercado. aí. Então, Eu falo assim com as meninas lá, né? A gente tá desenvolvendo a formulação nova. Eu falo assim, experimentou? Aí ela, não, eu não vou experimentar não. Eu falo assim, não, mas espera aí. Se fosse seu filho, você ia dar sem experimentar? isso aí. Tem que experimentar, né? Então eu brinco muito com isso. Eu falo assim, Raquel, se eu tomo, se a minha família toma, né? Todo mundo pode Então tomar. é esse o pensamento. A gente tem que fazer como se fosse pra gente. Esse carinho que a gente tem que ter, Verdade. né, com o outro. É pra mim. Eu gostaria de tomar uma coisa que é ruim, o sabor. Eu posso melhorar esse sabor, então por que não melhoro? Né? É isso. Então é esse pensamento que eu assim, aí é um pouquinho chata, né? Porque eu fico ali, poxa, mas não botou um cheirinho nesse creme? Ah, mas fica melhor com cheirinho, né? Vanusa, eu sou desse jeito. Todo mundo. Ai, tá lindo. Não, gente, Não, mas não vamos. poderia. Exatamente, é isso aí. Isso é da pessoa, É é da muito da pessoa. personalidade, né? Aham. Me fala, qual foi sua maior conquista esse ano? O que você considera? Eu acho que foi a expansão mesmo, né? O crescimento em números da divulgação da nossa Que marca legal. hoje. Né? E a gente teve uma trajetória assim bem. Foram vários. Eu não vou falar pedras, né? Porque eu acho que não. Foram vários momentos. Nós saímos de uma sociedade que nós tínhamos um nome consolidado na cidade. Começamos tudo de novo, né? Eu comecei tudo de novo. E aí, depois também, meu marido não quis mais saber de mexer com drogaria. Então, eu comecei tudo de novo novamente. Então, foram três momentos, né? Então hoje, assim, a gente consolidou o nome e a confiança, né? Que eu acredito que, graças a Deus, eu acho que isso é o principal, né? Então, concretizar o nome e a marca, né? Eu acho que foi a maior conquista. Legal. Qual a palavra que define o seu ano, Vanusa? Eu vou falar sucesso. Ai, que legal. Sucesso. É um ano de sucesso, abençoado. Terminar um ano, né, com uma empresa consolidada, com tudo, isso é uma coisa que é sucesso. Eu acredito. Né? Porque não é fácil. Colaboradores chegando para agregar. Empreender é um desafio diário, você sabe muito, disso, muito. né? Às vezes uma coisa acontece no mercado e impacta no negócio. Então a gente tem que estar o tempo todo criando, se reinventando para poder se permanecer, né? Eu falo que o sol tá aí para todo mundo. Porém, poucos vão aguentar, né? O calor. Então a gente tem que estar criando situações mesmo para sobreviver. Verdade. E pensa em continuar na docência? Penso em continuar. Assim, não talvez com tanto horário, né? Mas sim, continuar. Legal. Finalizando, né? Ai, que coisa boa. Me fala aqui, Vanusa. Você tá com 27 anos com a filha. Como é que faz para dar conta disso tudo? Então, o que você talvez fez que acha que deu certo? Eu acho que sim, amor. Eu acho que sempre com muito amor e o pouco tempo que às vezes a gente acha que está dando, né, ele tem que ser com muita qualidade. Então eu acredito muito nisso, na qualidade. Minha filha, eu sempre tive mais tempo com ela do que com o menino. O menino veio meio que assim, depois de um tempo, né? É porque ela tem 27, assim, né? Tem uma diferença de 15 anos. 15 anos. Então, assim, mas eu falo que o amor, eu acho que o amor, a persistência, a fé em Deus, né? Acreditar que Deus está acima de tudo na nossa vida, isso é muito importante. Estar sempre disposto a recomeçar e a acolher. É uma coisa que eu estou aprendendo também agora, né? Saber acolher as dificuldades dos nossos filhos, que eu vejo assim muito isso na faculdade, os adolescentes, né, os jovens, as dificuldades que eles têm, que muitas vezes provém de infâncias problemáticas. Verdade. É uma coisa que eu estou começando a ver também. Que você já vê lá na outra fase, né? Exatamente. E aí eu começo a conversar, sabe, e vejo que como é difícil ali essa questão do pai, da mãe. Então a nossa presença, nosso exemplo para os filhos, como isso impacta na vida deles
lá na frente. É verdade. Então, A gente recebeu uma educadora que falou exatamente isso. Isso é muito importante. Os problemas que a gente vê hoje num jovem adolescente começaram lá dentro de casa. Um pai e uma mãe que às vezes se separou e essa criança não conseguiu lidar com isso e vai refletir. E vai refletir. E às vezes são ações, assim, bobas, sabe? Mas que porque você foi criada de um jeito e você acha que o seu filho tem que ser criado daquele jeito. Você começa a colocar uma expectativa em cima do pobre do filho ou da filha, né? E às vezes a minha filha falou uma coisa uma vez pra mim e eu fiquei com aquilo na minha cabeça e comecei a pensar sobre aquilo. Citando exemplo de filhos e filhas que tinham tudo. Ah, mas fulano tem tudo, tem uma escola boa, tem tudo de bom, tem uma família estruturada e não vai, né? E aí ela me falou assim, talvez, né, porque tem muito, uma cobrança muito grande em cima dessa pessoa, porque você tem tudo, Raquel, você tem que ser excelente. E às vezes esse peso de ser excelente, isso aí. Você tem a melhor escola, você estudou isso, você fez aquilo. Né? Verdade. E eu, por exemplo, nada disso. E eu fui, rasguei e busquei. Então a gente quer que o filho que tem tudo faça do jeito que eu fiz, mas ele não é a pessoa que eu sou. Então essa eu acho que é a maior dificuldade dos pais hoje em dia. Os pais cobram uma situação que às vezes o filho não vai dar conta. E tem aquela coisa também, eu não tive isso, eu vou dar. Exatamente. Porque eu não tive. É outra coisa. Né? Mas a escassez, ela é boa, porque é o que você falou. Você vai lá e faz acontecer. Então, assim, não ter também é bom. Também é bom. Né? Não tem que ter toda hora. E às vezes trabalha demais, é ausente demais, aí vai suprindo com demais, né? Vai dando demais. Mas o filho às vezes não quer nada disso. Ele só quer você ali perto, ele só quer uma palavra amiga, né? Então isso tudo é muito complexo hoje. Nossa, é interessante que você está acompanhando uma outra fase. Você já está lá onde o problema já está consolidado, vamos colocar assim, né? E eu vejo muito isso. Nossa, imagino. Imagino. E aí você vira um pouquinho de psicóloga também, né? Aí eu falei que se eu tivesse mais tempo... Fazer psicologia. Porque me despertou isso, sabe? Eu gostaria também. Eu acho de poder ajudar. Porque... Deve ser um curso muito bacana. Poder trazer, às vezes, uma fala, de trazer... E aí eu comecei a mudar também com o meu filho mais novo, sabe? Que legal. Porque eu vejo que pra gente não cometer esses erros, pra lá na frente ele ser um adulto estruturado. Porque o que importa, Raquel, não é ser o 10. Não adianta ser o 10 e não ter estrutura para lidar com as pressões, para lidar com os compromissos, para saber gerenciar. Não adianta. Tem muito aluno que é 10 e ele não consegue nem colocar ele na frente para ele falar, ele não fala. Então, o 10 nem sempre vai ser. Nossa, por muitos anos o 10 era o padrão, né? Exatamente, eu fui desse padrão. Eu tinha que tirar 10. Isso aí. E a gente às vezes não era do 10, né, Vanusa? Eu masgava lá e eu tirava 10. Então, então, meu filho, mas não precisa ser 10. Então, hoje eu trabalho isso dentro de mim também. Para aceitar que ele pode ser um 8, um 8,5, um 7, tá muito bom. Mas lá na frente pode ser um profissional brilhante, porque ele conseguiu desenvolver competências. E ele não vai desenvolver essa ansiedade, essa dificuldade que eles têm, sabe? De não ser bom, de falhar. Eu não consigo falar em público. Eu falei, não, mas você vem, você fala, você começa. Não, aí treme, tem gente que passa mal, né? Então, você vai olhar, é uma cobrança que vem lá da base. Que legal, é uma missão isso aí, missão. Vanusa? Você tá ali, tudo tem um propósito, né, Vanusa? A gente entende, né? Você ensina e aprende. Muito. Eu falo que quando a gente entra ali no meio acadêmico, ele rejuvenesce. É mesmo? Eu sinto isso, sabe? Porque você fica ali no meio daquele monte de jovem, com aquele clima, assim. Eu falo que... Aquela energia, né? Energia. Eu acho isso muito... Né? É muito bacana, eu gosto disso. Traz um vigor pra gente e a gente aprende... Você começa a olhar as coisas de uma outra forma, né? Isso é muito legal. Pra terminar, futuro. Vanusa... Sem ser profissional. Tem alguma coisa que você ainda quer realizar? Eu penso assim, não, eu realizei todos os meus sonhos, sou uma pessoa realizada e agradecida.
Coisa boa. Todos os meus projetos foram concretizados. Eu peço a Deus assim, eu falo que eu ia me aposentar, né, e ficar parada. Não faz consigo, isso não. Eu não consigo. Então, eu peço assim, saúde, né, tranquilidade e paz espiritual, que eu acho que é o que eu quero. Mais para frente é isso, né, paz espiritual para conseguir conviver com as dificuldades e os conflitos que tem, né, em volta da gente. Que são naturais, são né, naturais. Vanusa? Coisa boa. Isso aí. Que prazer falar com você, Vanusa. Oh, aprendi um monte de coisa. Ai, que bom, tô muito feliz. Parabéns, tá? Muito obrigada. A gente entende porque você está liderando há tantos anos, né? A gente Bom, sabe que tem que ter algo a mais, né? A gente sempre busca, né? Sempre procura. Parabéns. Se a gente pode agregar um pouquinho, eu falo que eu fico muito feliz. Nossa. Ontem eu abri o post, te cortei, né? Não. Eu sou faladeira de mesmo. Também. Eu abri o portal ontem e recebi um recadinho de um aluno. Fiquei muito feliz, né? Ele colocou assim: nada a dizer, assim, somente te agradecer pela experiência de conviver este período e pelo aprendizado. Eu fiquei tão tocada, porque assim, né, no meio de tantos, eu recebi esse recadinho, eu fiquei feliz. Nossa. Eu fiquei tão... Isso dá a certeza que está no caminho certo, né? Eu fiquei feliz, falei, que bom. Talvez, assim, há 20 anos atrás, eu me inspirei em alguém e eu mandei um recadinho também, né, para essa professora. É mesmo? E ontem eu voltei no tempo, quando eu vi o recadinho. Quando finalizou, eu fiz um recadinho e mandei para ela. Na minha época não tinha, né? Não tinha portal, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Olha Instagram. Só. Então eu fiz manualmente, eu fiz uma cartinha, dobrei e coloquei pra ela. Como as coisas, né, voltam. Eu coloquei que ela era um exemplo, né? Eu tinha ficado muito feliz de ter compartilhado aquele conhecimento e que ela tinha me inspirado. E aí ontem eu recebi, né, o bilhetinho, eu fiquei assim, eu lembrei, eu falei, que legal, né? Então... É isso que dá sentido às coisas, né, Vanusa? É isso. Isso aí que é o legado. Eu acho. Acho que a mulher que lidera, ela realmente essa é a recompensa, vamos colocar assim, que a gente espera, né? Eu fico muito feliz. Plantou semente no coração de alguém. Porque quando eu vejo alguém que trabalha comigo, por exemplo, também, que começa o seu negócio, né? Eu já tive colaboradores que hoje têm um negócio próprio, que trabalharam comigo 10 anos, 12 anos, foi trabalhar. Que legal. Porque eu penso que se inspiraram um pouco na minha história. Então eu gosto muito disso, eu dou maior apoio, eu falo, não, é isso daí, eu acho isso muito bacana, porque você é exemplo, então, né? Eu quero também ter meu negócio, eu quero também crescer. Eu acho isso muito bacana. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Prazer imenso conversar com você. Prazer foi meu. Tá? Parabéns por ser uma mulher que lidera, por esse brilho no olhar, que a gente vê que isso que faz a diferença no dia a dia das pessoas, né? E que a gente possa ter outras oportunidades de conversar e compartilhar. Teremos outras oportunidades. Gente, conversei com a Vanusa Bonato, essa mulher maravilhosa que lidera e que realmente é uma inspiração para outras pessoas. Até a próxima, Vanusa. Obrigada. E até o próximo Papo Marcado.